Resolvi buscar a cidadania porque eu tenho uma empresa que tem perfil de atendimento global e ela pode me ajudar a abrir muitas portas. Ter a Cidadania For You, que é uma empresa que já passou por tantos processos, faz com que os próximos sejam menos demorados, eu acredito. Isso me traz tranquilidade. Fazer isso tudo sem precisar sair de casa, eu te confesso que me deu muito mais alívio do que você pode imaginar. Meu nome é Flávio Augusto Martino, eu tenho 50 anos e eu sou dono de startup. Eu sou casado, tenho duas enteadas, duas gêmeas de 8 anos, e a minha esposa tem cidadania portuguesa. Eu tenho os 4 bisavós italianos. Eu percebi que para mim ia ser importante ter uma dupla cidadania, uma cidadania italiana, do ponto de vista profissional, quando eu percebi a quantidade de portas que eu teria por ter uma cidadania de um país europeu, da comunidade europeia. Ao mesmo tempo, quando eu terminei o meu mestrado, eu percebi que eu poderia abrir muito mais portas do ponto de vista acadêmico. Por ter uma cidadania europeia, eu poderia estudar mais facilmente nas principais universidades do Velho Mundo. E também por uma questão pessoal, porque se eu tenho tanto apreço, se eu tenho tanto orgulho da origem dos meus 4 bisavós, isso para mim faz sentido. Comecei a pesquisar e fui ver quanto tempo levava para conseguir a cidadania italiana no consulado de São Paulo. Levava mais de 10 anos. Na hora, do mesmo jeito que eu animei, eu desanimei. E pronto. Quando eu fui morar em Brasília, eu fui embaixada e descobri que demorava 5 anos. Mas, como eu tenho um primo que tinha conseguido a cidadania, falei, cara, vou me inscrever. Fui atrás, cheguei a ser atendido dentro da embaixada, vi que realmente tinha o direito e na época eles me contaram que o meu bisavô era de uma determinada cidade, Lago Negro, no sul da Itália, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Passou 5 anos, eu não tinha contato nenhum com o processo, passaram 10 anos e eu descobri que o meu processo tinha caducado e eles nunca tinham me chamado. E aí, quando eu resolvi buscar a cidadania de novo, eu descobri que eu teria que entrar na fila tudo de novo. Seja 5 anos na embaixada, se eu morasse em Brasília, mas como eu não morava mais, eu morava em São Paulo, teria que ser pela minha residência. Então, levaria mais 10 anos aqui. E aí, eu estava desistindo de novo. Pela 3ª vez, eu estava abrindo mão da cidadania italiana. Foi quando eu vi uma reportagem na revista Exame. Aí parti para conhecer um pouco mais sobre a empresa. Já estava pesquisando empresas que trouxessem uma solução mais ágil para essa minha demanda. E foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a Cidadania For You. E o que me chamou a atenção foi a capacidade da Cidadania For You de me atender com uma base tecnológica. Tenho uma startup, então eu valorizo muito essa questão de você ter o controle, aplicativo, sabe? Uma área de sucesso do cliente, um gerente de contas para te acompanhar. São N fatores que me fizeram buscar por uma empresa que apresenta ser mais estruturada. O fato de ter conseguido colocar tudo num PDF e mandado para a Ingrid, que acompanhou a gente nesse processo. E olha, Ingrid, são essas certidões. E a facilidade que a Cidadania For You teve para obter todas elas atualizadas e negociar com o cartório, fazer a tradução de todas elas e me permitir fazer isso tudo sem precisar sair de casa, eu te confesso que me deu muito mais alívio do que você pode imaginar. E o gostoso no aplicativo é que eu consigo enxergar todos os passos, eu consigo ter acesso a todos os documentos. Conseguimos suas certidões? Não, eu entro lá e eu tenho o PDF, o histórico de todas elas, todas foram emitidas em cartório, eu tenho todo esse acompanhamento, eu tenho o acompanhamento do extrato de nascimento do meu bisavô obtido na Itália e isso tudo me traz uma tranquilidade de pegar o aplicativo, logar com minha chave e senha e a partir daí eu consigo ter essa confirmação do andamento, essa atualização do processo. E é legal saber que está com 95% feito. Uma empresa que os donos, os fundadores, os
founders já passaram por isso, é algo que me traz uma tranquilidade, porque aventureiro tem muito no mercado. Agora, só quem passa pela dor é que entende como é que funciona. Se funciona isso para mim, funciona também para todo mundo que passa pelo mesmo problema. Eu acredito muito na frase que quando você vai sozinho, você vai mais rápido, mas quando você vai em conjunto, você vai mais longe. Esse processo não teria a mesma graça se não fosse partilhar isso com meu irmão, com meus primos. Cada vitória é celebrada. A gente passou a ter um laço muito maior. Eu tive a oportunidade de ir para a Itália em 2022, mas a Itália eu só volto agora como cidadão. É uma promessa que eu fiz para mim. Eu planejo pousar em Roma, alugar um carro e conhecer vários pontos que fazem muito sentido para mim. Sejam as cidades dos meus bisavós, que eu faço questão de conhecer todas, seja a cidade de Florença, onde é um dos berços da arte. Meu pai sempre me apresentou todos os pintores renascentistas. A gente tinha, do mesmo jeito que tinha enciclopédia, a gente tinha enciclopédia de arte. Então, faço questão de passar mais tempo do que uma mera viagem de 3, 5 dias. Eu faço questão de passar talvez um mês visitando e conhecendo. Afinal de contas, tem muito para colocar em dia, vamos chamar assim. Muita coisa para resgatar. Eu sei que o meu bisavô, que deu origem a gente buscar a cidadania, ele veio para cá na metade do século XIX e ele veio novo, se instalou na região de Taquaritinga, no interior de São Paulo, e na época ele veio para o Brasil para pregar dormente, que eram aquelas madeiras que ficam na estrada de ferro entre os trilhos. Então ele veio de lá para cá e ele começou a vida pregando dormente, e ele comprou uma fazenda, ele constituiu uma família, ele teve 12 filhos, inclusive o meu avô Vicente, e ele deixou uma família muito próspera, pode-se dizer assim, do ponto de vista de quem saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás. Ele não veio estabelecido, ele conseguiu se estabelecer, então ele adquiriu essa condição porque ele veio para cá para trabalhar, ele não veio para cá para curtir ou para viver no Brasil, ele veio para ajudar o Brasil a crescer. E pela condição de pregar dormente, ele certamente ajudou muito o interior de São Paulo a crescer. Ele deixou um legado. Eu tive a oportunidade de estar em Taquaritinga, que é a cidade onde meu pai nasceu, onde meu avô nasceu. E no centro da cidade tem uma casa de esquina em que todo mundo fala que era a casa dos Martini. E lá eu pude viver um pouco mais da minha história. Hoje, quando a gente entra num Google Maps, por exemplo, e você digita Montalbano Iônico, tá lá a cidade, é um dos berços da Itália. Eu tenho orgulho da minha família ter uma parte ter vindo de lá. Eu me lembro muito pouco do molho da minha avó, da receita do molho, da massa, porque eu era muito novo para cozinhar. Mas uma memória que eu tenho muito, e às vezes eu tento reproduzir em casa, é o molho que o meu pai fazia, em que meu pai ele preparava um molho de tomate, que ele tirava a pele, tirava a semente, preparava com cebola. E aí, com esse molho, eu aprendi um dos hábitos mais italianos que se tem, que é, quando você acaba de comer, você pega o pão e você raspa o prato todo e entrega ele como se estivesse limpo desde o começo. Eu acho que esse é um dos maiores elogios para quem cozinha. É um italiano que nem eu, ir lá e passar o pão e comer o prato todo. Eu lembro de aprender isso com meu pai por conta do molho que ele fazia, que é muito bom. Porque hoje em dia a gente não tem mais costume, talvez, seria, ou a gente não tem mais... Dizer que a gente não tem mais tempo é mentira, é falta de planejamento, é falta de dedicação. Mas a gente não se dá mais ao luxo de tirar um tempo para poder cozinhar o próprio molho, sabe? Ah, dá trabalho? Não, se isso for um prazer, não dá trabalho nenhum. E eu me lembro do meu pai, que era pintor de quadros, desenhista publicitário, ele tirar um tempo para fazer o molho de tomate da carne no dia seguinte. Era algo assim que, para ele, era uma verdadeira terapia. E eu acho que são questões como essa que, quando a gente revive a questão da nossa família, a gente fala, poxa, peraí, tem muita história boa aqui dentro. A gente não precisa buscar histórias aí fora. Tem muita coisa boa aqui dentro que a gente pode reproduzir para poder manter a tradição, manter a cultura, manter a nossa origem.
me vejo, de uma certa maneira, não morando mais, talvez, no Brasil o ano todo. Eu acredito que as oportunidades que nós temos hoje de trabalhar globalmente e as possibilidades de ter uma empresa que tenha uma amplitude mundial faz com que eu consiga trabalhar determinadas épocas do tempo em alguns lugares. E por que não no sul da Itália, num lugar belíssimo onde você come, bebe muito bem, vive muito bem. Eu aprendi com essa questão da culinária que isso é algo que pode ser passado, né? A receita de família, aquela história toda, isso pode ser passado. E eu tive a oportunidade de, na Itália, visitar uma feira de doces. Muitos deles me lembraram da minha infância, que a minha tia-avó fazia. E aí eu pensei, falei, cara, e se eu trouxesse alguma coisa disso de lá para cá? E se eu encontrasse as receitas? Então hoje eu já tenho até a marca na cabeça, né, dos biscoitos Cantadori, e a minha vontade é buscar essas receitas, buscar essa origem daquela região da Itália. Quais são as comidas que vieram, que queiram ou não, os meus avós aprenderam lá, e trazer para cá e perpetuar o nome da família. O outro legado que eu acho que faz muito sentido é deixar para a nossa família, mesmo para outros primos e das minhas enteadas, deixar algo da importância que teve a Itália, né? toda a história. Eu acredito que muito do que a gente vive hoje no mundo tem a ver com, desde o Império Romano, o Renascimento, gente com a cultura da culinária. Assim, existe muito e cabe a quem tem isso correndo no sangue a dar continuidade, né? Afinal de contas, é uma nação que tem a sua importância. E eu acho que, a partir do momento que eu assumo a cidadania também italiana, eu também faço parte dessa. E se eu faço parte dessa, se torna um dever meu de perpetuar. Então eu recomendo que quando você vai procurar qualquer empresa que seja, veja se a pessoa que vai te atender, se ela sabe do que ela está falando, se ela tem não só confiança, não só autoridade, mas se ela já passou por isso mesmo, se ela já sofreu. E quanto mais a gente passa por isso, mais craque a gente fica. Então, ter a Cidadania For You, que é uma empresa que já passou por tantos processos, faz com que os próximos sejam menos demorados, isso eu acredito. Isso me traz tranquilidade.